Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e hoje, nossa terceira aula do componente curricular de História, iremos falar sobre as mudanças e permanências. Nesse assunto, podemos olhar sobre diversos ângulos dentro da história, porque podemos contextualizar olhando, por exemplo, a idade, podemos olhar também civilizações. Então, tem vários assuntos no qual a gente pode observar. Mas pegando a nossa plataforma, as atividades da plataforma, iremos falar sobre o contexto da nossa cidade. Mas antes disso, primeiro, temos que contextualizar o que seria mudanças e permanências e o que a história estuda, para que a gente possa entender de forma mais clara. Então, a história estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como elas vivem hoje, bem como as relações entre aqueles tempos e também os tempos atuais. Então, toda essa relação que a história faz em analisar o que aconteceu antes e com o que agora, é para fazer o quê? Estabelecer uma intimidade entre os assuntos. E a gente consegue perceber, dentro de um determinado espaço, aquilo que houve mudanças e aquelas mudanças também que, ao longo do tempo, mesmo que diversas transformações, detalhes ainda foram permanecidos. É o que hoje nós vamos perceber dentro da nossa cidade e também em alguns detalhes da história. Qual é o conceito de mudança? Mudanças refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado. Coisas que passaram por mudanças e grandes transformações. Então, tudo aquilo, se você analisar, por exemplo, a nossa história, o Brasil, ele sofreu o quê? Diversas mudanças. Tanto mudança no território, como mudanças também na parte de diversidade cultural. Então, ocorreram grandes transformações que nós conseguimos perceber, tanto na escrita, como também a olho nu, na percepção visual. Qual é o conceito, então, de permanência? Permanência refere-se a tudo aquilo que se mantém ao longo do tempo, em que não mudou, que continua existindo. A gente pode colocar como exemplo algo que veio sofrendo alterações, por exemplo, um bairro, o seu bairro. Ele aí estava no lugar. Então, quais são as permanências? As ruas, talvez uma vegetação. E quais foram as mudanças? Então, foi o que? Ao longo do tempo, a construção de mais casas, prédios, escolas, praças. Então, nós conseguimos identificar o que são mudanças e permanências. É muito mais fácil também a gente comparar em fotos, aquilo que mudou. Igual se você pega uma foto antiga da sua família, olha, a gente não usa mais esse corte de cabelo, essas roupas já são mais ultrapassadas, então a gente consegue observar mais visualmente a questão de mudanças e permanências. Observe só esse conceito. Você aí consegue identificar qual é esse objeto? Será que é uma máquina de costurar? Tem algum adulto aí próximo de você que possa analisar junto essa imagem? Agora, se eu mostrar essa segunda imagem, vai ser a mesma coisa, é o mesmo objeto. Já conseguimos identificar que é um telefone. Então, o mesmo objeto, ele sofreu o quê? Mudanças. Quais tipos de mudanças? Principalmente na estética. Você consegue visualizar melhor que esse objeto é um telefone. E parou por aí essas mudanças? Não. O telefone, ao longo do tempo, ele vai ocorrendo o quê? Transformações, mudanças, grandes transformações. Podemos observar aqui que agora a gente vê o quê? Números, Alguns telefones ainda tinham letras abaixo dos números para caso mandar alguma mensagem. E essa mudança continuou ou permaneceu? Continuou. Hoje a gente tem o quê? Os smartphones, Todo mundo praticamente tem hoje um telefone, um celular. Olha só quanta mudança teve de um ano de 1970 até nos dias de hoje. Olha, grandes transformações que nós tivemos. Então hoje nós conseguimos ver filme, áudio, além de escutar, podemos também fazer chamadas, videochamadas, ver a pessoa de longa distância. Então, o mesmo objeto sofreu grandes mudanças. Mas e a permanência, professor? Como a gente pode identificar aqui a permanência? A sua função social.
Qual é a função social do telefone? A comunicação. Eu consigo comunicar com você pelo telefone aonde você estiver. Então, a permanência deste objeto é a função social de comunicar. Conseguiram entender essa questão de mudança e permanência dependendo de um mesmo olhar? Igual o telefone aí sofreu várias mudanças, mas a permanência é sua função social. Quais foram mudanças, né, importantes ao longo do tempo? Então nós temos aqui as roupas e vestimentas, né? Os índios não andavam seminus? Hoje a gente consegue perceber índios que já andam vestidos, né? Roupas que modificaram ao longo do tempo. Então nós conseguimos identificar dessas importantes transformações. Outra também foi a forma do plantio e colheita dos alimentos. Hoje nós temos aí, né, a prática de colher com máquinas. Antigamente era mais manual. Então isso são mudanças e permanências. Os meios de comunicação e transporte, exemplo o telefone, como eu dei anteriormente, sofreu várias mudanças, mas continua com sua função social. Meio de transporte cada vez mais moderno, né? A gente nem imaginava, vamos colocar aí há 40, 50 anos atrás, que aviões poderiam fazer grandes trajetos. Então, são mudanças, mas continuam permanecendo a sua função social. Construções de casas e moradias, isso é bem claro, né, perceber nas grandes cidades, né, a evolução da urbanização. A forma de conviver em sociedade, o espaço geográfico é constantemente transformado, a política e a tecnologia, né, que vem com todos os seus avanços transformando aí a vida, né, o nosso dia a dia. E para focar na nossa aula de hoje, iremos falar sobre mudanças e permanências da nossa cidade. Mas caso você, estudante, esteja vendo aí de um outro município, você pode fazer o mesmo processo de pesquisa da atividade da plataforma. Pesquisar sobre a história da sua cidade e observar em imagens essas grandes mudanças, né, transformações e aquilo que foram permanecendo ao longo do tempo. Falando de Governador Valadares, eu trouxe algumas curiosidades com relação ao nome, né? Dentro da história da cidade, nós temos aqui alguns detalhes. O primeiro detalhe é, numa curva do rio se deu a fixação humana, surgindo o primeiro povoado, o qual ficou conhecido como Porto de Canoas. Então, antes de Governador Valadares, né, esse primeiro povoado que se fixou aqui próximo ao rio, denominaram-se Porto de Canoas. Logo depois, em 1882, criou-se um pouco acima do local o Distrito da Paz, que hoje recebe o nome de Baguari, denominação que ainda permanece. Então perceba que a cidade foi crescendo através do quê? Do quantitativo da população. E com isso foram surgindo outras necessidades, até de modificar o seu próprio nome. 2 anos depois, o nome foi alterado para Figueira, muito conhecido, que até no nosso hino da cidade fala sobre a figueira. E por fim, pelo decreto de 31 de dezembro de 1937, foi criado um município que adotou o nome de Governador Valadares. Então, espaços diferentes, mudanças diferentes. Qual que é a permanência, a fixação das pessoas, né? E em relação às mudanças, com o nome da cidade. Então perceba que o mesmo local vai transformando de acordo com a necessidade humana. Agora eu trouxe para vocês a imagem aqui da Praça Serra Lima de Governador Valadares. Essa praça, nessa primeira imagem, olha como é. Houve hoje, claro, uma mudança porque devido à urbanização, mas continua o quê? O seu formato arredondado. E uma característica muito importante era que Serra Lima, ele era um dos filhos dos coronéis que vieram para Valadares, Governador Valadares. E ele, né, deu esse nome à Praça Serra Lima porque ele era arquiteto. Então, algumas partes da história de Governador Valadares falam que a cidade começou a crescer também por ali. Então, a gente consegue visualizar hoje, nessa direção aqui, o que seria a Avenida Minas Gerais, que corta aí uma avenida principal da cidade. Então a cidade começa a crescer por aqui. Qual que foi essa grande mudança? Como eu disse, a urbanização. Observe em volta agora dessa segunda imagem, que nós temos aqui vários prédios, árvores. Isso é decorrência do quê? Ao longo do tempo, fazendo essas mudanças.
E a permanência é a questão mais urbanística, né? E o seu formato. Outra rua principal, avenida principal aqui, seria a Avenida Minas Gerais. Observe nessa primeira imagem, olha o quanto, né, a cidade agora mudou. Claro que a foto aqui foi tirada de diferente ângulo, né? Aqui a gente não consegue ver o Pico da Bituruna e nessa segunda foto, sim. Então, olha só, o que mudou aqui, por exemplo? O tipo de carro. Hoje a gente tem mais carros, né, com mais modernidade. Aqui a gente consegue observar que não existiam tanta circulação de motos, devido à parte da urbanização. Então a gente consegue observar que a cidade mudou muito, né? A mesma avenida, comparando em duas fotos, conseguimos observar o quanto ela mudou. Então isso a gente consegue perceber mudanças e também permanências. Qual a permanência? A principal via, que seria a Avenida Minas Gerais. Aqui nós também temos agora duas imagens de um patrimônio tombado de Valadares, que é a Igreja de Catedral de Santo Antônio. Ela é um patrimônio tombado porque observe que existe o mesmo formato, né, arquitetônico, não mudou, porque hoje é um patrimônio tombado, não pode alterar o seu formato. Mas observe que a forma urbanística, né, a plantação, as árvores, aqui tem um prédio, então isso tudo modifica. E a permanência que contém é a forma da igreja, né? A forma arquitetônica, permanece igual. E por fim, nós temos aqui para comparar a Avenida JK de Governador Valadares, numa foto tirada no ano de 1978. Observe quão era antiga, não tinha tanta urbanização. Hoje nós conseguimos observar nessa segunda imagem que está mais arborizada, um ciclo maior de meios de transporte, de circulação. Então, tudo isso serve para que a gente consiga entender o que são as mudanças e permanências de uma cidade, né, ou de um bairro, ou do nosso próprio país. Conseguiram compreender o conceito de mudanças e permanências? Então, não fique na dúvida. Caso você ainda não pesquisou a história de Governador Valadares, no site da Prefeitura, postaremos também nas nossas redes sociais para que você fique mais informado. E não se esqueça, para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Um abraço e até a próxima aula!